eu fiquei com uma dúvida, porque eu conheço bastante a realidade eleitoral do Brasil, como eu falei, eu sou do Rio, fiz bastante campanha política no Rio, campanha para deputado, campanha para governador, campanha para prefeito, verifiquei e andei muito por sessão eleitoral, e eu conheço qual é a realidade do Brasil. No final das contas, paira aqui, eu queria satisfazer essa dúvida, uma preocupação do que acontece na hora que você permite. E essa é uma crítica que eu tenho ouvido de opositores ao projeto. O que acontece no momento onde você tem essa contagem das cédulas sendo feitas pelos mesários e presidentes de sessão e tudo mais, de forma aberta ali para o público? Se isso, por exemplo, um miliciano não passa a ter uma possibilidade, um traficante não passa a ter uma possibilidade ali maior de conferir um eventual voto de cabresto? Veja. Ou mais, ou até de corromper o processo dele ali com uma arma na cabeça de alguém e falar, ó, não, mostra aí uma discrepância para valer já que vale o voto de papel, vai valer o voto do meu candidato. Isso é uma boa pergunta, porque de fato a gente está num país de dimensão continental e que tudo pode acontecer. Esse foi o motivo pelo qual, inclusive, nós estarmos num país de dimensões continentais, esse foi o motivo pelo qual eu coloquei essa apuração imediatamente após o término do pleito nas sessões eleitorais, para que não haja a preocupação com o transporte e guarda das cédulas entre o término do pleito e a apuração. Que é uma pergunta que eu também gostaria de fazer sobre, no caso da auditoria, como é que você garante a integridade do processo, a integridade de todas as etapas da cadeia de custódia dessas urnas, que é um problema, você imagina, dentro dos Estados Unidos, o que é escandaloso o que aconteceu aqui em termos de integridade das cédulas durante toda essa cadeia de custódia, né? Ou seja, do momento em que o eleitor deposita o seu voto até o momento em que ele é computado. Eu estou colocando no substitutivo, já está previsto no parágrafo 10, 11 e 12, essa questão do transporte e da guarda. Eu coloco as forças de segurança pública e as forças armadas à disposição da Justiça Eleitoral para fazer o transporte dessas cédulas impressas até os tribunais regionais eleitorais. E dentro dos tribunais regionais eleitorais, e aí ficariam armazenadas essas cédulas impressas por um período de tempo. Eu tinha colocado até o dia 31 de janeiro, mas da mesma forma como eu vou mudar aquele prazo, eu vou estender esse prazo, vou colocar pelo menos um ano após o término do pleito, salvo as hipóteses em que estiverem sendo feitas recontagens, que daí você tem que esperar o trânsito em julgado da recontagem para, de fato, descartar depois essas cédulas, né? Então, eu coloco as Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública para fazerem essa logística de transporte e guarda das cédulas físicas. Agora, essa questão que você coloca da presença de eleitores no momento da apuração e possível coação e tudo mais, eu acho que a solução para isso passa justamente pela presença de forças de segurança e de forças armadas. E, claro, isso eu não prevejo essas situações esporádicas, digamos. Nessas situações delicadas, eu imagino e eu sugiro que, por exemplo, o próprio juiz eleitoral daquela comarca que tem esses problemas chame as forças de segurança, chame as forças Vira um armadas. caso de polícia, né? É caso de polícia nessas situações, né? E até, por exemplo, faça, talvez, pensei nisso agora, mas olha, em vez de deixar 100% aberto, vamos selecionar aqui os 100 primeiros eleitores que entrarem, vão poder acompanhar, porque é necessário que tenha eleitores para acompanhar o processo de apuração, atestando que aquele processo de apuração, de fato, aconteceu da maneira mais rígida possível, né? Mas, enfim, nesses casos pontuais, é necessário criar soluções pontuais. Eu não prevejo essas hipóteses no substitutivo. Interessante. Um dos outros principais argumentos que a gente vê, e esse talvez seja o argumento central dentro da imprensa, da grande mídia, e obviamente corroborando aí a tese que vem em boa parte do nosso judiciário, é de que tudo isso está sendo criado como uma oportunidade de criar uma quizumba
no sistema eleitoral brasileiro. Então, o interesse do presidente Bolsonaro, que já se manifestou inúmeras vezes em favor do projeto, incentivando a importância desse projeto, o interesse dele seria, no caso de uma derrota, ele poder criar quizumbas o suficiente por todo o país para incitar um golpe, para não perder o seu capital eleitoral, parecido com o que eles acusavam, por exemplo, o presidente Donald Trump de fazer aqui nos Estados Unidos, né? Houve essa muita gente dizia que o Trump estava criando essas insinuações em cima do sistema eleitoral, justamente para poder fazer um golpe, que o Trump faria um golpe, ou faria isso para justificar a sua própria derrota eleitoral. Então, no final das contas, o que eu vejo essas pessoas, e esse argumento central mesmo, inclusive de várias personalidades, é de que essa PEC ela vai criar mais confusão. Ela não vai trazer solução, ela vai trazer mais confusão. Eu estava vendo, inclusive, agora há pouco, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, uma pessoa com quem eu já trabalhei e reconheço alguns méritos nele, mas politicamente discordamos de quase tudo, mas ele estava dizendo justamente isso, que é irresponsável criar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Como é que o senhor responde a isso, deputado? Veja, essa premissa que as pessoas estão utilizando, ela é uma premissa completamente equivocada e falsa. Porque, em primeiro lugar, se o presidente ou os defensores do voto impresso, se nós quiséssemos causar confusão, nós não estaríamos, nesse momento, defendendo o voto impresso. Nós simplesmente esperaríamos acontecer as eleições do ano que vem para causar confusão, né? Então, nós estamos dizendo que o processo não é transparente, nós queremos transparência, né? Como que nós queremos causar confusão pedindo mais transparência? Se tem alguém querendo causar confusão, são as pessoas que querem manter o sistema obscuro do jeito que ele é hoje. Nós só estamos pedindo por mais transparência no sistema eleitoral, como todos os outros países democráticos do mundo fizeram, com exceção do Brasil, de Bangladesh e Butão. Os únicos países que ainda utilizam esse modelo de urnas DRE, que são os nossos modelos de urna. E digo mais, esse argumento de criar caos nas eleições ou de criar dúvidas no sistema eleitoral, ora, nós estamos ou não estamos numa democracia? É direito do eleitor duvidar das tecnologias eleitorais que o poder público tem utilizado. O ônus da prova de comprovar que o sistema ele é 100% seguro é do poder público. O poder público, o Tribunal Superior Eleitoral, tem imposto à sociedade aquilo que a gente chama no direito de prova diabólica. Nunca teve prova de fraude. É como se competisse a nós provar que houve fraude. Não somos nós, população, que temos que comprovar que houve uma fraude. Primeiro porque as nossas urnas são inauditáveis. Eu não consigo provar que houve uma fraude porque elas não têm provas, não guardam provas, não deixam registros. O próprio TSE não disponibiliza os dados. E, em segundo lugar, porque numa democracia, o ônus da prova, de provar e de mostrar para a sociedade a sua confiança é do poder público. Quem tem que garantir à sociedade a sua seriedade é do poder público, né? Então, veja, esse é um argumento de quem está, de fato, querendo gerar o caos, de quem está querendo gerar confusão. E, para de finalizar essa resposta, o seguinte, se eles falam que a gente quer gerar o caos, causando confusão nas eleições, seria mais inteligente da parte deles simplesmente, então, implementarem um voto impresso. Porque daí não tem caos das eleições do ano que vem, se nós partíssemos da premissa deles. Eles querem gerar o caos do ano que vem porque estão defendendo o voto impresso. Então, tudo bem. Então, qual que é a maneira de você anular o suposto caos que querem causar? Implementar o voto impresso. Você acaba com o caos. Então, posso dizer que eles estão querendo corroborar com um suposto caos. Veja, não faz sentido algum, não há lógica nessa argumentação. É uma argumentação que, acima de tudo, não deveria nem caber dentro da democracia. Eu vi hoje o ministro Fachin dizendo absurdos sobre o voto impresso, porque estão querendo colocar o sistema em dúvida. Sim, estamos mesmo. Isso faz parte da democracia. A ciência coloca o nosso sistema em dúvida, não somos nós. Os países democráticos do mundo já colocaram o nosso sistema em dúvida, tanto é que passaram a utilizar outro sistema. Por que nós não podemos colocar o nosso sistema em dúvida? A não ser que a gente tenha colocado as nossas urnas eletrônicas como cláusula pétrea.
na nossa Constituição Federal. Não estou sabendo que as nossas urnas são cláusula pétrea, não podem ser questionadas, né? Se transformaram em objetos sacrossantos da nossa democracia. Vão, do jeito que está, vão retirar os crucifixos dos prédios públicos e colocar urnas eletrônicas.